Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos dar dicas de projetos para sua área de serviço. Tem artesanato e muito mais ainda para você, então fica aqui comigo porque o TPM dessa quinta-feira começa agora. E eu inicio o programa de hoje conversando com o Toríbio Malagodi, que é aluno de Engenharia Mecânica Automotiva da UBRA e ganhou a medalha de prata no vôlei pela Seleção Brasileira de Surdos. Eu recebo aqui também a intérprete, a Thalita Eiserman, né? Porque o Toríbio, ele tem uma surdez... como é mesmo, Thalita? Profunda. Uma surdez profunda, né? Ele nasceu com esse problema, então a Thalita veio até aqui para ajudar a gente a conversar com o Toríbio. Tudo bem, Toríbio? Seja muito bem-vindo aqui ao programa, né? Tu és aluno de engenharia e eu quero saber como é que o esporte entrou na tua vida. Bom, desde quando eu era criança, então, eu nasci, meu pai e minha mãe sempre me incentivavam a participar de esportes, com o objetivo da inclusão mesmo, da inclusão social, para mim ter essa socialização com as crianças surdas e ouvintes. Então, também o meu físico ajudou muito com o esporte também, porque eu sempre consegui desenvolver bem essa prática. Então, comecei a treinar a questão do esporte, né, o vôlei, na minha vida. E então, eu fui convocado para a Seleção Brasileira para participar. E eu tenho treinado, então, até hoje, esperando até hoje. Tu já nasceste com essa surdez profunda ou foi um problema que aconteceu durante a tua vida? Eu já nasci surdo, porque eu tenho uma má formação no ouvido interno. Então, eu já nasci surdo. Até hoje, eu sei que tem implante coclear que tentam, né, dizer que é cura, mas, na verdade, eu acredito que não. Então, o objetivo mesmo é a comunicação, também difundir a língua de sinais. Então, meu pai e minha mãe sempre se preocuparam muito comigo nessa questão, mas está tudo certo. Tu ganhaste agora o Pan-Americano de vôlei de quadra, é isso? Mas já fosse 7 vezes campeão de vôlei de praia. E a pergunta que eu faço é, por que engenharia e não seguir essa carreira de esporte? Porque antigamente, por influência do meu pai e da minha mãe, meu pai é engenheiro de petróleo. Então, eu adorava ter ideias assim com ele, porque eu vi ele também criando muitas coisas. Então, eu comecei a ver na engenharia esse... E também eu amo carro, né? Então, juntei o útil ao agradável. E também na comunidade de surdos, então, eu comecei a participar, eu comecei a encontrar os esportes lá, os campeonatos, porque é muito incentivado no meio da comunidade surda isso. Então, eu comecei a participar desses esportes, mais por causa disso também. E eu estou trilhando esse caminho, então, agora. E aí, mas eu continuo com a faculdade de engenharia, porque meu objetivo é o diploma, né? Me formar. E daí, depois, eu sigo outro caminho. Essa questão do esporte, ela vai além da competição. O que significa para um surdo estar dentro dessa questão esportiva, né? De campeonatos e de vencer campeonatos, né? Na verdade, para a cultura surda, esporte é muita força, né? É muita força de vontade também, porque é um apelo social. Por exemplo, se eu encontro um ouvinte, por exemplo, no campeonato, na questão do esporte eu sou igual a ele. Eu não tenho nada, não existe preconceito, né? A gente só tem uma troca. Então, isso é bem interessante. Porque para surdos, campeonatos é um motivo de encontrar surdos também. Por exemplo, o campeonato em São Paulo, o Brasil inteiro, né? Os surdos do Brasil inteiro se encontraram em São Paulo. Então, a gente se encontra, a gente, né, conhece a cultura deles também, a cultura dos outros estados, isso é muito bom. Tu falaste em preconceito, né? Já sofreste muito preconceito por ser surdo, as pessoas ainda... não tem paciência, muitas vezes, por não entender, ou por não ser difundida a língua dos sinais, né, a Libras? Eu já sofri preconceito desde criança,
Por exemplo, de uma escola, né? Eu nunca estudei numa escola especial, eu sempre estudei numa escola inclusiva. Numa escola de ouvintes, então. Então, eu era um pouco isolado, né? Mas aí, com o meu esforço, é difícil, a gente sofre muito. Mas eu consegui, né? Consegui passar as séries, consegui continuar estudando. Porque eu consegui também... o meu pai e minha mãe me apoiaram muito nessa fase. É muito importante, então, a presença do meu pai e da minha mãe na minha vida. É muito importante. Falando em família, né? Tu já viajaste o mundo aí com a tua família também e para torneios, é isso? Não, campeonato é sem a família. Sem a família? Sem a família, porque eles me cobram muito. Campeonato, não. Mas como é que é, por exemplo, uma questão de uma competição internacional, né? Essa questão da comunicação? Por exemplo, o campeonato de surdos, fora do país, a comunicação é mais fácil do que com os ouvintes, por exemplo. Porque com os ouvintes, eles não estão acostumados, é difícil essa comunicação. Com o surdo é mais fácil, porque a gente tem uma língua diferente, por ser outro país, mas a gente tenta se comunicar, né? Não é que nem o ouvinte fica travado ou fica tentando criar uma comunicação que não existe também. Então, os surdos, eles têm essa paciência, essa questão da comunicação. Então, por exemplo, um surdo de um outro país, ele tem a língua dele. E também tem uma língua internacional, que é o gestuno. Ah, tá. A Libras, ela é dividida por línguas, então. É Libras brasileira, Libra... É igual português, inglês, espanhol, é igual. Essa questão é igual. E quantas línguas de Libras tu falas? Tu te comunica, né? Cada país tem o seu, né? Tem a língua própria. Tu consegue te comunicar em quantas, Escrita, português e inglês. Espanhol, eu sei só o básico. Eu consigo entender a leitura, mas a conversar é complicado. Língua de sinais, eu conheço 3 ou 4, que também são só o básico, né? Que bacana. Eu vou te dizer que eu gostaria muito de aprender Libras. Quanto tempo demora para a gente aprender aqui? Depende para cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem muito contato com um surdo, por exemplo, começa a namorar um surdo ou tem um filho, né? Faz o curso e aí ela acaba usando todos os dias, ela aprende muito mais rápido. Então, porque ela tem esse contato diário. Agora, a pessoa que faz o curso e... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez o curso completo e até hoje não se comunica muito bem, porque não tem esse contato. É bem difícil. Olha, eu adorei te receber aqui no programa. Muito obrigada, Toríbio, pela tua presença aqui no programa. Sucesso, os teus projetos nessa questão esportiva para os próximos anos. Muito obrigada pela entrevista também. Bacana. Ó, ele me ensinou aqui, antes da gente entrar no programa, para eu me despedir dele, então eu vou falar para ele, vou mostrar para ele. Muito obrigada por ter vindo aqui. Parabéns. Obrigada, a gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Não sai daí.